Líderes são apenas servos. Vamos falar de coisa boa? Pai de Cristo, meus amigos, eu charaianos, que alegria tê-los aqui novamente para apresentar esse livraço. Esse aqui, que belíssimo tijolo, meus amigos. É o comentário exegético de 1 Coríntios, comentário de Gordon Fee. Aqui nós temos, poucas, são 1.133 páginas de comentário exegético e expositivo também. Exegético traz pra gente aqui um comentário sobre o contexto cultural, né, costumes da época, como aquela mensagem se aplicou àqueles tempos, e expositivo é quando ele traz pra gente, né, como se aplica a nós, ao nosso tempo, à nossa realidade, né. Pra você que não conhece o comentário, ele sempre vem aqui, ó. Por exemplo, aqui, capítulo 7, verso 25 ao 28. Celibato é preferível, mas não é obrigatório, tá vendo? Nós temos a passagem, aqui uma introdução, essa parte cinza aqui é uma introdução à passagem. Aqui nós temos o texto, essa parte de cima o texto, e aí começamos com o comentário, né? Exegético, aí pode ler aí, exegético expositivo, tá vendo? Exegético e expositivo. É uma coleção maravilhosa, eu tenho alguns volumes dela aqui, embelezando a minha estante. E o texto que eu escolhi para compartilhar com vocês é um texto muito interessante. Aquela briga da galera, eu sou de Apolo, meu. Ih, eu sou de Paulo. Aí vem os outros, ih, eu sou de Cristo. E aí fica aquela discussão, coisa chata, né? Momento constrangedor. E aí Paulo, ele conversa com esse povo aí a respeito disso. Antes, deixa eu só te pedir uma coisa. Se inscreve aí, meu, no canal. Senão vai virar uma briga aqui feia. Não, eu sou inscrito. Ai, eu não sou inscrito. Não queremos isso. Então se inscreve todo mundo para evitar constrangimento. Ok? Combinado? Isso aí. O texto é o seguinte aqui, ó, só para a gente contextualizar, né? O que primeiro, né, capítulo 3, versos 5 a 9, e diz assim: o que afinal é Apolo? E o que é Paulo? Apenas servos, por meio de quem vocês vieram a crer, conforme o Senhor designou a cada um a sua tarefa. Eu plantei a semente, Apolo regou, mas Deus fez crescer. Por isso, nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas só Deus que faz crescer. O que planta e o que rega tem um único propósito, e serem individualmente recompensados de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos colaboradores no serviço de Deus. Vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Esse é o texto, ok? E aqui na introdução, vou trazer um pouquinho da introdução e do comentário exegético expositivo, tá? Na introdução, ele diz o seguinte, ó, aqui ó, parte cinza. Apolo e Paulo são apenas servos. Ele afirma no versículo 5. E, portanto, por ilação não são mestres a quem possam pertencer. Mas ele não está procurando essa conexão em si. Em vez disso, ele adota a imagem de servo e a situa no contexto bem familiar da lavoura, em que Deus é ao mesmo tempo responsável pelo crescimento e também o proprietário do campo. Verso 9. A mensagem da analogia é finalmente destacada nessas últimas duas orações. Tanto os trabalhadores quanto a lavoura pertencem a Deus, que é, portanto, aquele a quem todos têm de prestar contas. Mas ao fazer essa afirmação, Paulo também destaca tanto a unidade quanto a diversidade dos trabalhadores. O objetivo deles é um só, a colheita, mas eles têm diferentes tarefas, verso 8. Dessa maneira, com essa parte da analogia, Paulo também confirma o ministério de Apolo e o resolve de qualquer e o absolve de qualquer participação pessoal nas brigas. Então, aqui nessa pequena introdução está dizendo que para que o pessoal entenda que ninguém é melhor do que ninguém e defenda o ministério de Apolo, que é o mesmo que o dele, né? Não, para não ficar aquela coisa, não, Paulo é melhor, não. Estamos todo mundo igual. Defende o ministério de Apolo e ainda absolve ele da briga que a galera tá. Não, o Apolo não tem culpa nenhuma dessa besteira de vocês, né? Ele traz essa ilustração da lavoura. Mas é importante também destacar nessa briguinha
Líderes são apenas servos. E aí o comentário de Gordon Fee é o seguinte, aqui já dentro do comentário exegético expositivo, né? Que é o finalzinho desta parte. Ele diz o seguinte: o que Paulo está dizendo precisa ser regularmente ressaltado tanto para pastores como para leigos. A igreja pertence ao seu Senhor e só a ele e seus ministros têm de atuar na igreja de Cristo com a atitude de servos. Aqui ele destaca de Cristo, né? Igreja de Cristo. É claro que aqui o propósito de Paulo é corrigir uma percepção equivocada sobre o ministério por parte de uma igreja que estava aplaudindo demais os seus ministros. Estava preocupando em corrigir o povo, né? Não os ministros. Nossa necessidade de ouvir essa mensagem provavelmente reflete as mesmas realidades, embora a maioria possa imaginar que tem uma atitude melhor do que a dos coríntios. Com demasiada frequência, quem está no comando, entre aspas, sejam pastores, diretores, conselhos paroquiais, órgãos denominacionais e outros do mesmo tipo, costuma pensar que a igreja é dele. Esses líderes falam só de boca que a igreja é, afinal, a igreja de Cristo. Então passam a atuar com base em estruturas bem pagãs e seculares e regularmente falam da minha ou nossa igreja. E a igreja também não pertence às pessoas, em especial aquelas que têm frequentado a vida inteira, ou que a têm sustentado com grandes quantias de dinheiro. Se você não entendeu, tem gente que está tanto tempo na igreja que acha que a igreja é dela. A gente fundou essa bagaça aqui. Ou tem gente que dá um dízimo, uma oferta tão grande que também tem o mesmo pensamento. Eu sustento essa bagaça aqui. Enfim, onde eu estava, como se isso lhes desse privilégios especiais. A igreja pertence a Cristo e todas as outras coisas, estruturas, atitudes, decisões, natureza do ministério, tudo devem decorrer dessa constatação específica. Além disso, aqueles que estão no comando, entre aspas, devem estar sempre conscientes de quem realmente está no comando. Ser servo não significa abdicar da liderança, nem por outro lado significa ser menino ou menina de recados a serviço de todos. Ser servo está relacionado com atitude, perspectiva e não com a posição ocupada no organograma. E conforme Paulo deixará claro um pouco adiante, no capítulo 4, verso 8 até o verso 17, o lema precisa ser tal sacerdote, tal povo. Requer-se liderança de servo justamente porque a atitude do servo é a posição básica de todo comportamento verdadeiramente cristão, conforme exemplificada pelo próprio rei servo. Olha só, isso aqui, meu amigo, isso aqui até emociona a gente. Isso é maravilhoso. E se você curtiu, quer adquirir, aqui embaixo tem um link para você comprar, obviamente. QR Code para você apontar a sua câmera e facilitará seu acesso ao site. E obrigado, meu amigo, por se inscrever, por compartilhar, por curtir. E até a próxima. Tchau, tchau.